como identificar possíveis sinais do abuso sexual em crianças e adolescentes. Como descobrir que uma criança ou adolescente pode estar passando por abuso sexual? Você sabia que bebês também são abusados? Entre 2011 e 2017, de acordo com o Ministério da Saúde, em um boletim epidemiológico, cerca de 50% de bebês, crianças entre 1 a 5 anos passaram por abuso. E por que os pedófilos e abusadores abusam de bebês? Primeiramente, porque é mais fácil abusar de um bebê, porque ele não fala. Ele não tem como falar o que está acontecendo com ele. E eles procuram, de todas as formas, invalidar a vítima, colocar a culpa na vítima do abuso. Pois eles fazem de tudo para não serem descobertos. Eles escolhem beber pela facilitação maior que uma criança. Os bebês e crianças estão na fase pré-verbal. Eles não conseguem verbalizar bem o que acontece com eles, principalmente se for bebês de 0 a 3 anos. É considerado bebês de 0 a 3 anos. Quando as crianças, bebês, relatam abuso, é muito difícil de se acreditar, pois pensamos que essa criança, esse bebê está mentindo, inventando, é fantasia da criança, pensamos que a criança sonhou. Então os abusadores saem em mais vantagem. Eu vou falar um pouquinho sobre sinais e sintomas. É como se fosse uma chuva, né? Quando vai chover, a gente sente umas trovoadas, sente o tempo mudando, sente as nuvens carregando. A gente sente que vai chover. São possíveis sinais que vai chover. Então aqui eu vou apresentar possíveis sinais e sintomas para que a gente possamos ficar em alerta e assim proteger nossas crianças e proteger os nossos adolescentes. Não para você ter que agir como um detetive ou um investigador policial, mas para que você possa ficar atento, ficar com os olhos abertos. Também, os sinais e sintomas do abuso são bem parecidos com os sinais de bullying, ansiedade, estresse, depressão. Dentre outras coisas que a criança pode apresentar. Mas tudo que uma criança ou adolescente apresenta serve um sinal de alerta para que assim possamos acolher essa criança e esse adolescente. Possíveis sinais e sintomas em bebês: choro com frequência, mesmo que outras causas físicas tenham sido descartadas. Então foi descartada uma dor física, foi descartada alguma outra coisa física, mas mesmo assim esse bebê ele começa com choro com frequência. E muitas vezes esse bebê ele chora porque ele está passando pelo abuso. E o abuso incomoda, o abuso dói. Principalmente porque um bebê e uma criança não sente prazer algum quando está sendo abusado. Porque ele não tem a sua sexualidade desenvolvida para sentir prazer. Então, ele sente dor, sente incômodo. O bebê ele passa a ter medo de ir para o quarto dos pais, de ir para um determinado lugar, tipo uma biblioteca, um determinado local na casa do avô, na casa da avó, na casa do vizinho. Então esse bebê ele começa a ter medo de determinado local.
Muitas vezes os abusadores, eles tendem a fazer terror no bebê e na criança. Ele tende a colocar eles de cabeça para baixo e sacudir, para que assim ele sinta mais prazer, para que assim ele veja aquilo. E infelizmente tem abusador que gosta de fazer isso. Então a criança, antes mesmo de passar pelo abuso, ela sofre um terror pelo abusador. Ele coloca ela de cabeça para baixo, sacode a criança, joga a criança para cima, joga a criança para baixo. É um prazer perverso que alguns abusadores e pedófilos têm. Quando a criança ou bebê tem medo de um local específico, precisa ficar atento, com os olhos abertos. Começa a ter medo de determinado gênero. Por exemplo, um homem com barbas grandes, mulheres louras, mulheres morenas com cabelo cacheado. Este bebê, essa criança, quando ele está passando pelo abuso, ele consegue memorizar aquele rosto, aquele tipo de padrão de imagem que causou sofrimento a ele. Então, toda vez que ele vê uma mulher de tal jeito, um homem de tal jeito, ele vai pensar que é o abusador. Então, fique atenta quando essa criança, só com determinado tipo de pessoa, ela fica com medo, fica assustada, fica nervosa, fica irritada, fique em sinal de alerta. Também, agora um pouquinho para crianças, um pouquinho mais maiores, né? E também, o que acontece com o bebê? Fique atento também quando você que é mãe, você que é pai, você que é familiar. O bebê tá no seu colo, o bebê tá com você. Ele vai patar o colo de tal pessoa, ele começa a entrar em desespero, começa a ficar nervoso, começa a ficar com raiva, não quer ficar perto daquele tipo de pessoa. É um sinal de alerta. Se o medo a determinado gênero insiste, deve-se ficar um sinal de alerta. Devemos ficar atentos, pois a criança, o bebê, associa aquele sofrimento a determinada pessoa, a determinadas características físicas. Então, fique atenta se a criança passa a chorar também durante o banho, ao ser tocado nas partes íntimas, se fica com medo de tirar a roupa. Um exemplo: uma criança de 1 ano e 8 meses começou a ficar com medo de tomar banho. E quando tocava nas partes íntimas dela, ela gritava: aqui não, aqui não, aqui dói. Resumo da história: a criança estava sendo abusada pela professora da creche. No banho, com a introdução de dedo, inclusive teve seu ímã rompido. Este é o sinal de que o bebê apresenta, pois ela sentia pavor ao banho. Ela começou a falar: não toca na minha parte íntima. E quando ela estava ali tomando banho, quando a cuidadora levava ela para tomar banho, a criança se queixava, falava que não queria tomar banho. A criança começava durante o banho a falar. O que todo mundo pensava? Ah, é só incômodo de criança. Mas quando é festa, a menina estava sendo abusada durante o próprio banho. Não é? A criança está esgoelando, a criança está nervosa durante o banho. É um sinal de alerta. O que está acontecendo nesse banho? Que essa criança está nervosa, que essa criança está esgoelando, que essa criança está nervosa, está irritada. Tem uma coisa acontecendo nesse banho. Então, fica o sinal de alerta. Acaso sim que acontece da criança menor de 4 anos ter medo de tomar banho? Acontece, porque muitas vezes quando cai a água, a pressão da água cai na cabeça da criança, a criança pensa que está passando por um afogamento, fica assustada com aquela pressão da água. Então é indicado que, quando for se dar banho, usar o chuveirinho, usar uma vasilhinha, para que evite aquela impressão de afogamento na criança mais pequena. Então, o que a abusadora dizia? Ela dizia assim:
Calma, a tia só está dando banho em você. Só que na verdade ela estava ali abusando da criança. O bebê e a criança demonstram desespero ao se separar dos pais. E quando se separa da figura de apego, a figura de cuidado, quando ela fica longe da mãe, ela começa a ter desespero, não querendo sair de perto da figura de apego. Ou quando fica longe da mãe. Também começa a aparecer sinais de contusões, arranhões, mordidas, sangramento na vagina, fissura na vagina começa a ficar avermelhada, manchas roxas no bumbum, nas partes do corpo, porque muitos abusadores gostam de chupar perto da virilha da criança, gostam de chupar o braço, a coxa, as costas. E eles vão dizer assim: a criança caiu, por isso ficou com a mancha roxa. Cuidado com as manchas roxas no corpo da criança. Manchas vermelhas. Agora em crianças maiores. Lesões na vagina, no ânus, odores incomuns, pode ser sinais de infecções por causa do abuso sofrido. Infecção na área recorrente. O médico vai dizer: não, é porque a criança não está se limpando direito. Mas, se está recorrente, tem alguma coisa de errado por aí. Hematomas nas nádegas, nas mamas, na coxa, embaixo das coxas, embaixo do ventre, no pé da barriga. Apresenta hematomas por todo o corpo. Aparecimento de infecções, pesadelos. As vítimas dizem sonhar com o seu abusador, puxando sua perna, e tem pesadelos. Dores do corpo sem motivo aparente. A criança está com dores por causa do abuso em si. Também pode estar em sofrimento psíquico. Ela apresenta dificuldade motora. Tem criança que, quando é abusada, ela fica tão mal emocionalmente, ela fica num estado de tensão tão grande que o cérebro começa a liberar cortisol. Ela apresenta estresse tóxico. Quando temos muito cortisol no nosso corpo, o nosso equilíbrio, a gente começa a ficar sem força no corpo. Então a criança e o adolescente começa a deixar as coisas cair, quebrar as coisas sem querer, fica estabanada, bate o quadril na porta, bate o pé, tem dificuldade de equilíbrio. E o que nós adultos falamos: essa criança não presta atenção, essa criança é lerda. E na realidade, essa criança, esse adolescente, está gritando por socorro. Pois muitas das vezes, o bebê, a criança e até mesmo o adolescente não vai conseguir falar, mas ele vai mostrar os sinais e comportamentos. E agora vamos para os sinais cognitivos. A nossa cognição é a capacidade de processar informações, de processar conhecimento. É um processo de aquisição de conhecimento e pode ser drasticamente prejudicada pelo abuso sexual. A criança que foi abusada pode distorcer o mundo dela. Ela passa a entender que o mundo é um lugar perigoso. Em sua cognição, ela tende a interpretar e sentir-se culpada pelo abuso sexual, porque o abusador colocou na mente dela que ela é a culpada. Então ela absorve essa distorção da realidade. Ela vai ter problemas de memória, fica excessivamente esquecida e fica em um sinal de alerta. De repente, essa criança começa a ficar esquecida, começa com baixa concentração, tem dificuldade de atenção, principalmente na sala de aula. Há casos em que
as pessoas vão pensar que é TDAH, mas na verdade a criança está passando por um abuso sexual. E quando a criança começa a passar por terapia, esses sintomas vão se diminuindo, muitas vezes podem até sumir. A criança também começa com um baixo aproveitamento escolar, e muitas vezes ela pode ter um alto aproveitamento escolar. Por quê? Ela percebe que na escola é o seu único lugar de paz, onde que ela pode ficar tranquila, onde não vai acontecer o abuso. Então ela mergulha nos estudos, na escola, no ambiente escolar. É uma forma dela se desligar completamente daquele lugar. Então ela começa a ter um amor pela escola. Agora, sinais comportamentais. Começa a ter uma mudança repentina de comportamentos. Medo de dormir só, medo de banho, muitos e muitos medos com frequência. Comportamentos autodestrutivos, se morde, não deixa a ferida sarar, morde os dedos, se arranha. Ela começa com comportamentos autodestrutivos, comportamentos agressivos. Começa com muitas alergias também. Começa a se coçar sem parar. Começa a ter comportamentos de automutilação, cortar os pulsos. Tentativas e ideações suicidas, querer fugir da casa dos pais. Muitas vezes também a criança, adolescente, principalmente a criança, começa a ter um comportamento regressivo. Ela não usava fralda, começa a usar fralda repentinamente. Começa a fazer xixi nas calças, começa a fazer cocô nas calças, começa a querer chupar chupeta, começa a voltar para a mamadeira. Ela tende a se comportar assim porque está sendo violentada sexualmente e emocionalmente. Também ela quer voltar para a fase de bebê porque na fantasia da criança ela cresceu, então chamou a atenção do abusador. Então ela pensa, se eu for bebê, não vou chamar a atenção do abusador. Quando eu era bebê, eu não era abusada. Então, inconscientemente, ela é levada pelas suas fantasias. Então começa com um comportamento regressivo, por medo, insegurança e para fugir do abusador. Agora vamos para os sintomas sexuais. Começa com uma fala erotizada, conta as histórias erotizadas, comportamentos erotizados, porque tem abusador que quando pratica o abuso, ele começa a contar contos eróticos, falas eróticas, e muitas vezes a criança e adolescente conta o abuso dela. Muitas vezes ela vai contar o abuso dela em terceira pessoa. Começa com desenhos erotizados, mas é preciso também descobrir o significado que aquela criança dá para aquele desenho. Então, tem que perguntar para a criança por que você desenhou isso, o que esse desenho significa para você, mas pergunte com calma, com tranquilidade. Deixe a criança falar, sem nenhum julgamento, acolhendo a criança. Essa criança também pode ter uma masturbação compulsiva, estimulação compulsiva da vagina, do pênis. Ela pode fazer jogos sexuais. O que é jogos sexuais? Ela começa a imitar posições sexuais de adultos. Na fase da criança, ela vai ter essa fase de jogos sexuais, vai. Tem uma fase que é super normal ela ter esse comportamento de jogos sexuais, porque ela tá descobrindo seu corpinho. Fulaninha, a menininha, ele vai lá levantar a sainha da menininha, olha, que legal, é diferente. O meu irmãozinho tem um órgão genital diferente que o meu. Vai querer eu e a mãe, vai querer eu e o pai. É normal que a criança na fase de descoberta, mas fica um sinal de alerta quando essa criança começa a imitar posições de adultos. Como por exemplo, essa criança começa
a imitar posições sexuais pornográficas. Essa criança começa a querer fazer sexo oral em outra criança. Essa criança começa a falar que tá beijando a vagina dela. Então, fique um sinal de alerta quando isso passa dos limites. Quando essa criança já começa a querer ter um comportamento de adulto, aí fica o sinal de alerta. Muitas das vezes a gente pensa assim, essa criança, esse adolescente poderia ter contado que está passando por abuso. Mas é muito difícil para uma criança e para um adolescente contar que está passando por abuso. Muito difícil. Primeiramente, porque muitas vezes ele é ameaçado. Muitas vezes o abusador, o pedófilo, coloca a culpa na cabeça, na mente da criança. Muitas vezes essa criança ensaia para contar o que está acontecendo com ela. Ela tem medo de ser julgada, medo de apanhar. Então é muito difícil ela relatar. E como nós, quem viu o filme O Som da Liberdade, dá para se perceber o tanto que a criança ela fica meio assim à mercê. Por quê? Lá no próprio filme a gente vê o próprio menininho, que quando os dois menininhos são pegos e levados para o tráfico infantil, as criancinhas elas ficam totalmente sem saber o que fazer. O próprio Miguel, que é o personagem do filme, o abusador consegue levar o Miguel para casa dele, consegue levar ele para boate, consegue levar ele para dentro do avião. Eles conseguem falsificar todos os documentos dessa criança. E essa criança dentro do avião ficou quietinha. E quando foi perguntado para ele se aquela pessoa que estava com ele era responsável por ele respondeu que sim. Porque muitas vezes essa criança antes foi feita uma lavagem cerebral na cabeça da criança. O abusador, o pedófilo, faz lavagem cerebral. Então é muito difícil essa criança contar. Muitas vezes, em casos de abuso sexual e estupro, a pessoa vai revelar que passou só quando adulta. Por medo, por culpa, por julgamento. Por isso é muito importante nós podermos acolher essa criança, esse adolescente e até mesmo uma mulher que venha falar sobre o abuso. Nunca duvide quando a criança conta, quando o adolescente conta, quando a mulher conta. Que estejamos a favor da vítima e que possamos proteger, amparar, acolher, prevenir e que possamos